Seca calma. Arsenal nuclear dos Estados Unidos em crise. Rússia, China e Coreia do Norte superam o poder bélico americano? Um novo relatório de 19 páginas da Heritage Foundation sobre a infraestrutura nuclear dos Estados Unidos, em comparação com seus principais adversários, aponta que o arsenal nuclear americano está perigosamente defasado e insuficiente para lidar com as crescentes ameaças ao redor do mundo. O documento recomenda quase triplicar o número de ogivas implantadas até 2050. Escrito e divulgado recentemente pelo pesquisador Robert Peters, que trabalha com dissuasão nuclear e defesa contra mísseis, o relatório afirma que os Estados Unidos, atualmente, possuem cerca de 1.750 armas nucleares ativas, o que os deixa vulneráveis em um momento em que países como Rússia, China e Coreia do Norte estão aumentando rapidamente seus arsenais. De acordo com o Pentágono, a China está construindo cerca de 100 novas armas nucleares por ano e deve alcançar uma igualdade estratégica com os Estados Unidos até meados da década de 2030. O relatório sugere que Washington aumente seu arsenal para aproximadamente 4.625 armas nucleares ativas até 2050. Esse total incluiria cerca de 3.500 ogivas estratégicas, que seriam transportadas por mísseis balísticos intercontinentais, submarinos de mísseis balísticos e bombardeiros, além de aproximadamente 1.125 armas não estratégicas, como bombas de gravidade e mísseis de alcance tático. A mais nova ogiva que temos foi construída em 1989. Temos hoje um arsenal que está décadas além do seu ciclo de vida planejado e uma construção de força que foi projetada para um mundo muito benigno. O tamanho da força que temos agora foi um projeto de força que surgiu quando o presidente Obama estava no cargo em 2010. E as suposições em 2010 eram de que não haveria mais competição real entre os Estados Unidos e a Rússia, e a China nem sequer era um ator real no campo nuclear. Neste momento, há preocupações de que Moscou tenha milhares de armas nucleares não estratégicas na Europa, chegando a ter até 10 vezes mais do que os Estados Unidos nesse tipo de armamento. Ao mesmo tempo, a China está acelerando a implantação de bombardeiros invisíveis, mísseis lançados de submarinos e até sistemas de ataque orbital. A Coreia do Norte já possui cerca de 90 ogivas e continua realizando testes de mísseis capazes de atingir os Estados Unidos. Segundo Robert Peters, da Heritage Foundation, os Estados Unidos necessitam e devem desenvolver, o mais rápido possível, uma força nuclear mais moderna, que inclui novos mísseis intercontinentais Sentinel, submarinos Columbia com mísseis balísticos, bombardeiros stealth B-20 e um com capacidade nuclear, mísseis de cruzeiro de longo alcance e armas hipersônicas também de longo alcance. O documento apresenta um plano para distribuir as armas nucleares em diferentes regiões, de acordo com as necessidades de cada teatro de operações. O foco principal é no Comando Norte, que teria cerca de 3.200 ogivas, voltadas para a defesa do país. Na Europa, seriam alocadas aproximadamente 750 ogivas, e na região do Indo-Pacífico, cerca de 675. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos tinham dezenas de milhares de ogivas espalhadas pela Europa, Ásia e dentro do próprio território. O novo arsenal previsto para 2050 será bem menor do que aquele período, mas mais moderno e melhor distribuído. Para lidar com ameaças da China e da Coreia do Norte, o relatório da Heritage Foundation
também sugeriu que as capacidades nucleares dos Estados Unidos fossem reforçadas na Coreia do Sul e implantadas no Japão. Atualmente, as armas nucleares dos Estados Unidos estão localizadas na Itália, Alemanha, Holanda e outros pontos estratégicos na Europa. Essas bases foram escolhidas durante a Guerra Fria, quando ficavam a apenas 240 quilômetros da linha de frente soviética. No entanto, a linha de frente da Rússia agora se deslocou cerca de 1.280 quilômetros para o leste. O relatório também sugere que as capacidades nucleares dos Estados Unidos sejam instaladas na Finlândia e na Polônia, uma proposta que certamente causaria preocupação no Kremlin e reduziria o tempo de resposta de horas para minutos. Um presidente dos Estados Unidos, com algumas opções nucleares regionais, mas apenas uma capacidade simbólica de limitar danos, seria rapidamente confrontado, durante um conflito nuclear limitado, com duas opções desagradáveis: render-se ou ameaçar ataques generalizados ao território adversário, convidando assim a uma resposta na mesma moeda, ou seja, suicídio.